Isso aqui dentro tá um inferno. Ai, tá muito abafado. Bom, cá estou eu, vestido para continuar tocando terror com o diabo no couro para essa série de matérias de capa sobre o gênero. Dessa vez a gente vai falar sobre literatura, dos clássicos a outras histórias. Mas antes de continuar é melhor eu me trocar, né? Antes que um crente me encontre na rua e queira me exorcizar. Aí não vai ser legal. Tá bom assim? Ei, pera. Agora sim. Vamos lá. Come play with us, Daddy. Forever. A literatura gótica ela surge em 1765, quando Horace Walpole, que era um escritor inglês, se não me engano, escreve O Castelo de Otranto. Essa é a primeira novela gótica, digamos, da forma como o gótico foi caracterizado, né? O vampiro é uma figura folclórica. Ele surge no leste europeu, muitas vezes associado a questões de peste em cidades ou coisas assim, porque, por exemplo, uma pessoa morria e outras pessoas começavam a morrer sob circunstâncias misteriosas. Então eles iam abrir uns caixões, a pessoa, evidentemente, após a morte, incha. Então eles associavam aquilo ao fato de que aquela pessoa que havia falecido tinha chupado sangue. Ali ela se caracteriza mesmo como o morto-vivo que levanta-se da tumba à noite a fim de sugar o sangue dos vivos. Frankenstein, da Mary Shelley, a ideia do Dr. Victor Frankenstein de querer se igualar a Deus, ou pegar essa sabedoria divina para ele e tal, e o próprio dilema vivido pela criatura em si, né? O grande movimento das novelas góticas foi esse, né? Quando elas passaram de interpretar castelos e trovões e porões e calabouços para interpretar os próprios calabouços da mente humana, né? No meu antigo colégio. No meu também tinha falava que tinha em cima de um cemitério. O Cantagalo, lá em Palmas, que tem num pico do morro, tu grita Cantagalo e aparece um fantasma. Ela disse que já aconteceu isso, mas eu não sei se é verdade. Lá de um lobisomem, já que apareceu lá no meu morro. Falaram que ele fazia as marcas nas árvores. Stoker, Shelley e Poe foram referências de literatura fantástica, mas houve outros homens e mulheres que também quiseram o legado terror. Por isso, Igor Lima, é que eu converso hoje com o escritor de contos de terror, o Valdir Garrett. Menino, me conta, da onde surgiu ideias para escrever livros de terror? Eu não posso falar que é da minha esposa, porque senão eu vou acabar apanhando hoje, né? Mas, na verdade... Isso sim é terror. Isso sim é terror. Mas, na verdade, começou no ensino fundamental, quando eu tinha 13 anos. Acabei ganhando um concurso de contos num colégio estadual. E em 2001, eu escrevi um novo conto, que daí já era uma coisa um pouco mais séria, um concurso nacional que tinha no Rio de Janeiro. E acabei ganhando o primeiro lugar, que integrou a primeira história do Manuscritos de Sangue, meu primeiro livro publicado em 2005. Depois fui para o A Sete Palmos, meu segundo livro, 2 anos depois. E esse aqui, que é o meu terceiro livro agora, que foi recém-lançado, já está praticamente esgotado. É um turbilhão assim, de vendas, foi muito bem aceito. Essa fantasia, eu acho que esse lado criativo, sabe, de criar uma história, eu não me vejo criando outro tipo de história, sabe, uma comédia, um drama. Eu gosto de todos os estilos de literatura, mas o que eu gosto de escrever mesmo é suspense, terror e horror. Calmo desse jeito, vocês acreditam que ele escreve livro de terror? A pergunta é, você não tem medo de virar psicopata, meu filho? Veja só... Eu já sou. Eu tive que tomar uma série de remédios ali antes da entrevista. Não, mas eu acho que não. É uma coisa que... É um momento, né, que inclusive é uma válvula de escape assim, para o meu dia a dia. Eu sento lá e por incrível que pareça, o que eu assusto as pessoas faz com que me deixe mais calmo, mais tranquilo. Romeu, fala dos teus contos de terror, tá? Você publicou alguns já. Você acha que a pessoa tem que ter uma mente já voltada para o mal, para as coisas, né, fantasmagóricas para escrever nesse sentido?
pô, faz uma boa pegada, se a pessoa já tiver uma tendência para esse tipo de coisa, né? Eu comparo muito terror com comédia, né? A literatura de terror já quer provocar uma sensação no leitor, assim como a comédia. A comédia quer fazer você rir. O terror quer fazer, no mínimo, você ter medo ou uma sensação estranha, te colocar numa posição que uma coisa que, putz, eu jamais faria uma coisa desse tipo e tal, nunca passaria pela minha cabeça fazer isso. Mas, de repente, você conseguir deixar o leitor tão envolvido com a história que ele se identifique com aquele protagonista e, cara, se eu tivesse no lugar dele, eu faria isso também, né? O terror, basicamente, ele mexe com as coisas do pesadelo, né? Aquelas coisas que a gente nunca gostaria de se identificar, nunca gostaria de passar por aquilo. Porque a literatura faz isso. O leitor busca a literatura para viver realidades que ele normalmente não teria na vida dele, né? Quando escreve terror, qual é a vibe? Você chega, apaga as luzes da casa, acende umas velas. Tem que ter um clima. Pô, tem que ter no mínimo um clima de... Não dá pra tentar escrever isso no meio de um churrasco, né? A galera se divertindo e tal, fica complicado, né? Mas o escritor hoje em dia, como é que a gente escreve? A gente escreve com várias abas de pesquisa da internet abertas, né? Eu tenho um conto, por exemplo, que vai ser publicado esse ano ainda, que fala sobre voodoo no Haiti. Então tava eu ali escrevendo no editor de texto e pesquisa sobre o Haiti, pesquisa sobre voodoo, Wikipédia, filmes, música do White Zombie, entende? Tudo que puder ajudar a contribuir com o clima, às vezes deve ter gente que gosta disso mesmo. Pega, fecha as luzes da casa, acende umas velas e tal. Um casarão velho. De repente, né? Leva uma maquininha, um olivete, um notebook e vai para um casarão e tal. Gente, o Renato Turnes é um grande ator catarinense, diretor também, e já adaptou contos de terror para o teatro, né? Criou um projeto que chama Trilogia Lugosi, basicamente centrado aí no terror, no horror da existência humana. Renato, conta para mim sobre o projeto, como surgiu a ideia, enfim, de onde veio toda essa história. O projeto surgiu em 2003, quando eu e o Jefferson Bittencourt, que é o diretor dos 3 espetáculos, nos reunimos com esse objetivo, assim, de fazer um trabalho baseado em contos de horror, né? Que era um gênero que eu e ele já curtíamos, tal, desde a adolescência. E daí a gente se reuniu e montou em 2003 o primeiro espetáculo da série, que chama O Coração Delator, que é baseado num conto homônimo do Edgar Allan Poe. Em 2005 a gente estreou Outsider, baseado num conto também, dessa vez de um outro escritor chamado H.P. Lovecraft. E em 2009 a gente montou O Fantástico Homem que Imita a Si Mesmo, dessa vez um texto contemporâneo, né, de um autor brasileiro que se chama Fernando Bonassi. Quando você estava em cena, você sentia naquele momento ligação com esse inominável? Cara, eu acho que eu sinto mais uma ligação com o público, sabe? E com o que está se passando dentro da cabeça deles. Porque eu acho que o monstro mais horroroso é aquele que está dentro da cabeça de quem lê, né? E eu acho que no teatro acontece isso. Como também a gente não mostra o monstro em si, isso desperta na cabeça do espectador uma imagem. E essas imagens são diferentes para cada um e igualmente horríveis para cada um. Então eu percebo quando eu estou fazendo que essas imagens estão sendo inventadas na hora por quem está vendo o espetáculo, entendeu? Bom, e depois dessa função toda eu cansei, minha vontade agora é sumir, desaparecer. Aliás...